Eu carrego esse exemplo que tu me trouxe. Por que o ovo da galinha é mais vendido que o do avestruz, do pato, que é maior, que é mais bonito, que talvez traga mais nutrientes? Porque a galinha colocou o ovo e tá lá gritando. Eram 5, né? Alguns anos atrás. Os 5 primeiros segundos é fundamental pra uma venda ou pra uma comunicação ou pra te chamar a atenção da pessoa. Hoje é 1,5 segundos. Então isso tá cada vez só diminuindo. Muitas pessoas querem se eximir da responsabilidade. Eu falei, mas tu entendeu do jeito que tu quis. Não é assim. Tu é responsável, porque a mensagem quem tá transmitindo é tu. Por que hoje tem muito, vamos se dizer, picareta na internet? Porque falta um profissional ético, correto, que traz conteúdo de qualidade e verídico, como tu aqui no Pod Aves. Esse exemplo eu tenho que citar no ar, tá? Eu fui numa granja, e vou citar o nome dele, fui numa granja no Espírito Santo, chamado... Olá, amigos e amigas! E oferecimento a Fujikura Genética de Codorna, a Kilbre Equipamentos, a Prata Embalagem, a Smutec e também a Novogen, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast nós vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação e muito mais. E hoje, especialmente, nós vamos fugir um pouco de assunto de avicultura, mas um assunto, pessoal, que está muito linkado com a avicultura, que é a comunicação. Que é isso que nós fizemos aqui no podcast. Nós sempre tentamos levar informação, levar comunicação, principalmente levar ideias, troca de ideias. Isso é muito importante para você que é avicultor. E hoje eu estou aqui também com um podcaster aqui, muito conhecido da região sul, o Marco Revilo. Isso, que não é com 2 L's. Não, um L só. Normal como a gente se fala, porque a gente tenta americanizar as coisas, aí fica meio complexo. Não, é do jeito que a gente fala. Mais conhecido como Marcão, né? O Marcão do podcast Pode Vencer. Marcos, muito obrigado por você ter vindo aqui participar do Pod Aves, pra gente ter esse bate-papo, que o melhor lugar é esse aí, né? É verdade. Tu já esteve desse lado de cá, sabe como é que é a situação. E quero te agradecer, meu amigo, pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui. Podemos dizer, dos maiores podcasts relacionado aí ao agro e também no setor aí de avicultura, né? E me arrisco a dizer que um dos maiores, porque agora é internacional também, né? Vou te dizer o seguinte, tá? A informação que nós descobrimos numa feira. E vou te falar aqui para você que tá nos seguindo, nós somos o maior podcast avícola latino-americano. Olha aí. Não tem podcast maior que nós, latino-americano. Ou seja, nós estamos indo, né, aceleradamente para o maior canal de comunicação latino-americano. Porque eu também hablo espanhol. Que tal? Marcos, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu gostaria de te dar uma lembrança aqui. Um regalo? Um regalo. Muitas graças. Como nós gaúchos, eu falo assim, porque apesar de ter origem ali, descendência, vamos falar, de Santa Catarina, catarinense, eu me considero um gaúcho, porque, poxa, estamos aqui, né, há muito tempo. E digo que como a gente tem essa familiaridade com o espanhol, né? Verdade. Eu também, né, não sou gaúcho, eu sou mineiro. Você é mineiro? A gente tava no off aqui falando dos mineiros, né, como são receptivos e amigáveis e tal. Tu teve em grandes feiras lá em Minas Gerais, sabe bem como é que é esse público. E só que um carioca amigo meu diz assim, cara, tu é mineirucho. Porque eu vim muito cedo pra cá, pro Rio Grande do Sul, onde essa terra abraçou eu e minha família. Vim com 8 anos e tô desde então aqui no Rio Grande do Sul. Então, pra mim, me considero muito gaúcho. Passamos aqui pela pandemia, passamos pela enchente, enfim. E vivemos aqui desde então. Meu filho também é gaúcho, nascido aqui. Minha atual esposa também é daqui, então... Sabe cantar o hino rio-grandense? Não todo. Mas sabe grande parte. Sim. A primeira parte... A mais bonita é aquela, que é... do céu e da terra, né? Pô, agora me fugiu. Agora tu me... agora me quebrou. No teu tempo, cara. Me quebrou agora. Mas... Tentando lembrar a letra. Agora eu pra letra, cara.
que eu toco também, a melodia eu pego. Sirvam nossas façanhas de modelo. Essa pra mim é a parte que mais impacta. Que legal. E tô por te dizer que, cara, me arrepio e me emociona ali. Eu sou um cara bem emocional, embora a razão esteja sempre em equilíbrio ali, mas todo evento que a gente ouve ali, o hino rio-grandense, o hino brasileiro, o hino do Brasil, também me emociono porque... não só pela questão do patriotismo, mas carrega a história de muitas pessoas, né? Um legado que é deixado aí de geração em geração. Então, e eu vejo assim o povo gaúcho como um dos povos mais guerreiros, né? Que a gente vê, porque, cara, enfrentamos aí a enchente e a recuperação que a gente teve com a ajuda de diversos outros estados e, enfim, o ser humano foi uma demonstração de união, de força e coragem, que é algo que eu costumo dizer bastante, força e coragem, que é isso que todo ser humano precisa ter para alcançar um objetivo, para chegar em algum lugar, e isso eu vejo que o gaúcho tem bastante. É verdade, eu concordo com você, e não só outros povos também, né, aqui nossos irmãos, aqui Santa Catarina, o pessoal de Minas que a gente se identifica, o pessoal de Espírito Santo, tive também Espírito Santo, maravilhoso. Bom, eu sou apaixonado também, pessoal de São Paulo também, cara, é uma cidade que eu moraria fácil, por mais que o pessoal fala... Cara, São Paulo é fácil de se viver, então eu sou encantado com alguns estados aqui, Mato Grosso, e se eu fosse falar, eu ia falar de todos. Mas, assim, antes disso, eu gostaria de pedir um tempinho para a gente poder falar um pouquinho dos nossos apoiadores que fazem e proporcionam que nós possamos criar esse conteúdo aqui, esse conteúdo trazendo pessoas importantes, trazendo pessoas maravilhosas aqui, que tem um ótimo bate-papo. Vamos começar falando sobre a Fujikura, que a Letícia vai nos ajudar a falar um pouquinho da Fujikura. Letícia, fala um pouquinho da Fujikura, por favor. No podcast Pod Aves, estamos sempre em busca no que há de melhor para a avicultura, e a Fujikura é o exemplo perfeito. Quando o assunto é genética de codornas, a Fujikura se destaca como líder em inovação e qualidade. Com um melhoramento constante em genética, a Fujikura garante resultados superiores e uma produção de alta performance. Escolher a Fujikura é investir em qualidade, excelência e futuro para sua granja. Fujikura, a revolução genética que transforma a sua avicultura. Certo, você então que é avicultor, que queira uma genética de qualidade, pessoal, aí é a Fujikura. A Fujikura hoje é a melhor genética latino-americana, vou dizer que é quase mundial aí, com uma genética de qualidade, tá? Tanto postura quanto corte. Não quer errar? Vai na Fujikura. Agora, se você quiser equipamentos, tá? Tecnológicos, equipamento de ponta, qualidade, pós-venda maravilhoso, aí é a Quilbra, né, pessoal? Então ali você vai falar um pouquinho da Quilbra. Se você quer transformar sua granja em um verdadeiro exemplo de sucesso, precisa contar com o que há de melhor. A Quilbra oferece soluções incomparáveis em tecnologia, manejo, alimentação e climatização, garantindo máxima eficiência e resultados que superam expectativas. Com a Quilbra, você não só eleva sua produção, como também lidera o mercado avícola com inovação e segurança. Quilbra, a escolha certa para quem exige o melhor na avicultura. Certo. Bom, ficando ainda dentro da produção de ovos, se você quiser, caso você queira, uma classificação de ovos, aí tô falando de quem? Aí só pode ser Smutec, né? Letícia, fala um pouquinho da Smutec. No Pod Aves, a automação do futuro tem nome: Smutec Avicultura. Apresentamos mais uma opção. A Smutec Avicultura revoluciona sua granja com tecnologia suave e precisa, oferecendo automação de alta performance e manuseio simplificado, mais agilidade e eficiência no seu dia a dia. Soluções inteligentes para embalar, classificar e transportar ovos com máxima precisão. Atendimento especializado e pós-venda impecável, pois a inovação de verdade não termina na compra. Ela acompanha você em cada etapa. Smutec Avicultura. Tecnologia suave, simples, eficiente e precisa para a sua granja. Ok, certíssimo. Então, outra questão aí, ó. Anota aí. Bandeja de ovos de dúzia PET. Aí é a Frata Embalagem. Se você busca soluções para embalagens de ovos, nossas bandejas plásticas PET são a resposta, com resistência e altíssima qualidade. São feitas com 100% de material reciclado, garantindo proteção e sustentabilidade para seus produtos. Com a Frato,
Você não só protege, mas se destaca no mercado avícola, alinhando eficiência e responsabilidade. Frato Embalagens, excelência e cuidado com o planeta. Ok. Bom, vamos falar agora. Quer acertar? Produção de ovos de galinha. Aí, você já sabe. Quem produz ovos sabe que essa genética é top. Que é a Novogen, né, pessoal? A Novogen hoje, número 1, assim, produtiva, é a genética de galinha para você acertar e vai muito bem. Quer produção? Aí é Novogen. Fala um pouquinho da Novogen. No podcast Podaves, estamos sempre de olho no futuro da avicultura. E a Novogen é parte essencial dessa evolução. Com um compromisso inabalável com a genética de galinhas poedeiras, a Novogen entrega máxima produtividade, ovos de altíssima qualidade e eficiência superior. Com investimentos constantes em inovação e melhoramento genético, a Novogen oferece aves mais adaptáveis, resilientes e com desempenho excepcional. Uma genética que impulsiona sua produção e contribui para resultados consistentes, trazendo mais produtividade e retorno financeiro à granja. Quem escolhe Novogen, escolhe rendimento e um futuro promissor para sua granja. Novogen do Brasil, evolução genética para alimentar o mundo. Certo, então. Nosso muito obrigado a todos os nossos apoiadores, né? Então, voltando aqui com o Marcão do Pode Vencer. Marcão, eu sempre começo aqui, antes de nós fazermos aqui, entrarmos no assunto, que vai ser comunicação, e você que é avicultor, fique ligado, porque para você aprender a se comunicar, para você aprender a fazer sua publicidade, isso é uma coisa que eu bato bastante para você aí, tem que fazer a publicidade, tem que aprender a se comunicar com o seu público. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, gostaria de falar com o Marcos aqui e conhecer um Marcos profissional. Quem é o Marcos? Se apresenta para nós e dê suas credenciais. Vamos lá. Tem um grande tabu, né, cara? Quando nós que estamos aí do lado como o entrevistador, quando a gente dá a oportunidade de alguém falar de si, as pessoas têm dificuldade. É verdade. Falar de o que eu fiz, o que eu faço, e isso, infelizmente, é cultural. E se a gente for ver na história, o quão bonito é a gente ver as trajetórias, e eu tenho uma trajetória bem interessante, inclusive estamos me preparando um livro aí para poder contar um pouco dos desafios e dificuldades. Pô, que legal, manda aqui pro podcast que a gente vai divulgar teu livro. Pode ter certeza que vai chegar para ti aí assim que estiver pronto. Mas, cara, se eu pudesse resumir quem é o Marcão, quem é o Marco Revilo: pai, filho, marido, e estamos, né? Porque a profissão ela é muito relativa. Alguns anos atrás eu era uma coisa, hoje estou em outra posição, sou outro tipo de profissional. E tem uma coisa que para mim é inegociável, é a mudança. Hoje a gente está falando aqui sobre uma coisa, amanhã eu posso mudar totalmente o meu pensamento. Então isso é inegociável para mim. E quem é o Marcão? O cara que não negocia a mudança. Porque mais certo que a morte é a mudança. Isso aí tu pode ter certeza. Então, o Marcão veio desde novo ali na área da comunicação. Talvez algumas pessoas que estão assistindo aqui vai lembrar a época da radionovela. Radionovela. Tive uma oportunidade de fazer no colégio, estava no ensino médio. Aí tinha a turma de artes e inventaram de fazer a tal da radionovela. Cadê? Quem que vai? Eu, o único da turma lá, eu vou. Então sempre tive essa aspiração, podemos se dizer, para comunicação. Mas nunca acreditei. Como assim? Nunca me vi como um comunicador. Nunca me enxerguei. As outras pessoas diziam, cara, tu vende bem, tu fala bem. Era daqueles que na turma do colégio não estudava o trabalho, mas quem apresentava? Deixa que eu vou. Pô, fazia os tópicos ali e tal, ia lá e apresentava e, cara, nota sempre lá em cima. Me vejo em você. Entendeu? Eu fazia isso direto. Quem fazia era as gurias pra mim, o trabalho, e eu só apresentava. Exatamente. Então, cara, desde muito cedo as pessoas já viram, né? Que tinha essa aspiração pela comunicação, mas eu nunca enxerguei. Porque eu sempre me vi uma pessoa mais introspectiva, talvez por superproteção dos pais, então...
inclusive pelo fato, né, de ter te falado, viemos de uma outra cultura. Minas Gerais era uma criação e aqui outro tipo de criação. Então, houve essa superproteção e aí eu acabava sendo mais introspectivo, introvertido. Mas quando estava fora do meu núcleo ali familiar, era uma outra pessoa, né? E isso aí acabou me fazendo, em um certo período ali na adolescência, ter uma dificuldade, assim, em entender a minha personalidade. Porque em casa era uma cultura, era o rapaz mais introvertido, e quando estava fora de casa era aquele cara comunicador, aquele cara que falava com todo mundo, alegrava todo mundo. Quando não ia na sala de aula, as pessoas sentiam falta. Então, eu acredito que foi se desenvolvendo isso em mim no decorrer ali da minha carreira, né? Da minha vida e tal. E aí, eu, por não acreditar, né, não me enxergar como comunicador, fui para outras áreas. Que aí fui para a área de administração, me formei em administração, sou formado e graduado em administração, no intuito de que na época meu pai tinha empresa, vamos herdar aí, né, que seja a empresa do cara. Infelizmente, faliu, não deu certo, tentou também atuar em outras áreas, mas isso fomentou sempre o empreendedorismo. Eu, desde os meus 12 anos, 11 para 12 anos, meu pai trabalhava com vendas e representação de marcas, e eu, vendo aquilo, comecei também a pegar, né, um pouco das vendas daquela época. E desde os 12 ali em diante, dos 15, aí comecei jovem aprendiz, que aí já tive o primeiro contato com empresas e grandes empresas. Trabalhei numa marca, né, de carro muito famosa aqui no... Que nós vamos falar o nome que não tá apoiando o canal, exatamente, né? Já tá acostumado a fazer isso também lá. Uma marca muito famosa aí. E que tinha cerca de 18 filiais, né, aqui no Rio Grande do Sul. E eu trabalhei por um período em uma dessas filiais. E ali também ajudava os vendedores a vender, né? Cara, eu tenho... Então, as pessoas viam isso, né? Essa facilidade em comunicar. Mas, cara, eu sempre, assim, não me vi comunicador. E é muito recente isso de hoje estar aqui, aproveitando essa oportunidade, num canal que tem hoje propagação a nível latino. Então, a gente foi se desenvolvendo durante aí todo esse período. Eu acredito que é isso, Marcão. Acreditar sempre que vai ter mudança. Hoje nós estamos falando sobre um assunto, sobre algo, e amanhã ou hoje à noite, daqui a alguns minutos, pode mudar totalmente, porque a gente está vivendo isso, né? A velocidade das mudanças das coisas. Poxa, legal. E como é bom fazer essa retrospectiva da nossa vida, né? A gente não costuma fazer isso. Tipo, quem você é, e você começa a pensar, poxa, isso é legal, vai te trazendo boas memórias, boas lembranças, e quantas pessoas nos ajudaram a chegar até aqui. E te pergunta assim, mas aonde começou? Aonde foi o start que começou a você como comunicador profissional? Profissional? Quando rolou grana mesmo? Não, profissional, tipo assim, vou parar e vou começar. Mesmo não, porque a gente começa, não rola grana, concordo. Sim, quando começou o podcast aqui, não tinha. Hoje a gente tem os apoiadores que nos ajudam a propagar, ter mais conteúdo. Mas a gente começou com um episódio mês, e esse episódio mês eu bancava, entendeu? E ali eu e ali eu começou a pensar em ficar profissional. Como startou ali. Você, quando startou esse profissionalismo? Vamos lá, eu vejo assim, o profissional, quando tu consegue gerar uma grana com isso, por exemplo. Ótimo, boa. Eu vejo nessa percepção. Boa. Tu é profissional? Não. Cara, mas tu tá gerando grana com isso, então tu é. Tu pode não utilizar o formato profissional, ter uma câmera de alta qualidade, ou ter algum termo técnico que tu utilize ali, mas se tu tá gerando resultado com isso, números, grana, Pix... Cara, tu é um profissional da área, entendi, tá? Aí a questão de ter um curso, ter uma especialização, é uma outra questão, tá? Porque hoje a comunicação ela tá muito diferente. Se a gente for ver, graças a uma PL que o STJ liberou, para ser jornalista hoje não precisa ter uma graduação. Não precisa? Não precisa. Quer dizer que então hoje fazer o DRT, que vai te permitir a ser associado de algum sindicato,
que tu não precisa apresentar lá o teu diploma de jornalista. Então pra que existe faculdade, então? Tu entende o quanto que mudou a comunicação? E tudo questão de lei interpretativa. Não quero nem entrar tanto nesse assunto. Mas, vamos lá. Eu me identifico quando realmente comunicador, quando gerou grana disso. E quando foi isso? Quando eu fiz uma narração de um vídeo institucional. Então começou ali. No meu ver, a questão da comunicação, né? Que foi quando eu gerei pela primeira vez. Porque até então a gente acha que nós vamos nos considerando amador, né? Uhum. Mas o meu primeiro vídeo que eu fiz no YouTube, e até hoje eu tirei do canal, foi em 2014. Então foi ali que tudo startou. E é isso que eu vejo hoje da grande importância. E até não sei se tu já ouviu esse termo, que é o evergreen. Que é o tu gravou uma vez, cara, a internet tem o poder de eternizar isso. Então, eu vejo que hoje as pessoas utilizando a internet como forma de comunicação, utilizando aqui o podcast, o Podiaves, ou enfim, qualquer outro meio como comunicação, tem esse poder de eternizar as coisas na internet. E a comunicação é muito relativa. Algo que eu vejo que é bem interessante, e eu uso essa comparação sempre que posso, é que, por exemplo, as nossas leis, tá? Leis brasileiras, leis americanas, ela é muito fundamentada na fonte Bíblia. A morte, não matarás. Aí tu vai ver, existe uma pena pro cara que fazer o crime de matar. Aí vamos lá pra rede social, tá? A rede social, um vídeo, vamos lá, por exemplo, aqui do Podiaves de 1 ano atrás. Se o cara assistir hoje, entrar hoje aqui no teu canal e assistir, talvez o que 1 ano atrás hoje não funciona, a comunicação pode ser que seja a mesma. Tu comunicou há 1 ano atrás, mas hoje essa comunicação ainda fala com as pessoas. Entendi. Porém, talvez o que se aplicava 1 ano atrás não se aplica mais hoje. Pois é, mas eu vejo assim, Marcos, e esse bate-papo é maravilhoso, que a internet nos libertou bastante, né? E eu digo, um dos grandes feitos da internet foi dar voz para todo mundo. Uhum. E um dos grandes malfeitos, se existe essa palavra, não sei, mas assim, um grande problema da comunicação, da internet, é que ela deu voz para todo mundo. Entendeu? Vai do 8 a 80, porque, cara, o que tem de comunicadores, pessoas que se dizem comunicadores e levam desinformação na minha área, tu não tem noção, cara. E são pessoas que falam de fato coisas extremamente erradas para poder ganhar clique. Que um profissional vê aquilo ali e fala assim, cara... E aí que eu fico assim, ó... E às vezes são pessoas que dizem que tem propriedade para falar sobre assuntos. Tipo assim, professores, formados, pós-graduados, doutores, cara, falando, levando desinformação para poder ganhar o clique. Isso também é um problema. E isso também entra na parte da comunicação. Porque quer queira, quer não, eles estão se comunicando. Sim. Eu vejo assim, cara, a internet hoje, tu tem 2 alternativas. Nós identificamos isso, eu sou um cara muito observador e eu vejo que ou tu entra pra fazer conteúdo por fama ou por dinheiro. Esses são os 2 caminhos que eu enxergo na internet. Fama por quê? Eu tô vindo aqui, tô tendo notoriedade, tô num canal, que nem eu falei, a nível internacional, então seria uma fama. Ou dinheiro. Eu vim pra cá, um exemplo, vim porque tu me pagou pra ir lá, porque tu quer associar tua imagem minha, buscando fama, e consequentemente isso vai gerar dinheiro, porque o patrocinador vai ver, opa, ele tá lá com o Richard. Viu como ele nos acompanha? e não, ele não tá sendo pago, pago ou não tá rolando grana entre nós aqui. É amizade mesmo. Exatamente. Mas tu consegue entender que no fim das coisas, ou é grana ou é dinheiro? Ou é grana ou é dinheiro, ou é grana ou é fama. Tá, mas aí se a gente for falar tudo, por exemplo, o avicultor, por exemplo, que produz produz a ave e produz o ovo, ou tanto carne quanto ovo, cara, desculpa, o que todo mundo quer ganhar é grana. Sim. Entendeu? Todo mundo precisa pagar as contas no final. Mas, cara, eu tô pra te dizer, ó, com algumas pessoas que a gente chegou a conhecer, a pessoa às vezes fica sem grana, mas ela prefere o status. Mas que é o status pelatus, tem um parceiro meu que fala muito disso. Fala que tu mais. Vê, é o cara assim, ó, que tá em todos os lugares, que tem
vários conhecidos, mas ele não consegue monetizar. E isso a gente vê muito. Cara, aí vamos pra parte de viralização. Tá. Um vídeo lá deu 5 milhões de visualizações. Cara, conhecidão. Não, vamos lá, um exemplo. Eu tô agora estudando essa parte de IA e viralização, tá? Tem vídeos ali que já viralizaram. Vídeos que eu criei com IA. Só que isso não tá gerando grana ainda. Mas gerou visualização, isso é fama. Tá? Quando gerar... quando essa audiência tu consegue ter ela por uma constância, aí começa a gerar grana. Então, tu vai escolher primeiro o caminho que tu quer traçar. Fama ou dinheiro. Quem for pela questão do dinheiro, às vezes a fama vai demorar mais. Quem for pela fama, às vezes o dinheiro vai demorar mais. E se o cara consegue fazer com que as duas coisas se unam, pô, aí esse cara tem que começar a vender isso. Entendeu? Porque tu vai, pra iniciar, vamos lá, que nem tu comentou. Quando o Pod Aves aqui começou, tu teve que primeiro investir. Isso. Tu investiu pra poder ter esse projeto no ar, de forma profissional, e aí tu começou a construir a tua audiência. Com isso, tendo audiência, tendo notoriedade, tendo visibilidade, o patrocinador viu, peraí que esse cara é diferente. Esse cara não tá preocupado talvez com a fama. Mas esse cara tá buscando trazer informação de qualidade, porque eu vejo assim também. Por que hoje tem muito, vamos se dizer, picareta na internet? Porque falta um profissional ético, correto, que traz conteúdo de qualidade e verídico, como tu aqui no Pod Aves. Entendi. Entendeu? Então, às vezes, esse espaço ali que precisa ser preenchido por um profissional altamente qualificado ou que traz a veracidade do assunto e a fonte de tudo isso, ele, mas aí eu vou me expor, aí eu vou ter que gravar vídeo, vou ter que pagar pra ir num podcast. Não quer. Entendeu? Aí não adianta nada. Assim, ó, eu carrego esse exemplo que tu me trouxe. Por que o ovo da galinha é mais vendido que o do avestruz, do pato, que é maior, que é mais bonito, que talvez traga mais nutrientes? Porque a galinha colocou o ovo e tá lá gritando. É isso aí. Entendeu? Então, enquanto esse profissional não vir aqui no Pod Aves, se posicionar, se colocar, investir, se necessário, para poder tá trazendo esse conhecimento e criando conteúdo, que nem eu falei, cara, tu vai gravar um vídeo uma vez e tu tá com esse vídeo há anos rodando, e se o canal continuar existindo, se o YouTube continuar existindo, vai perdurar por eternidade. É isso aí. E como é bom a gente trocar ideia com um outro comunicador que muitas vezes possa ampliar ainda mais o nosso conhecimento, né, Marcos? Porque eu vejo assim, ó, hoje nós estamos no Brasil e no mundo inteiro a ascensão dos podcasts. E eu quero saber, você também como podcast, assim, podcaster e host de um podcaster, por que você acha que o podcast teve essa notoriedade? Porque hoje nós estamos fazendo um videocast, agora tem essa questão de videocast, podcast. Por que ele está ganhando a notoriedade? Por que ele está tendo essa ascensão muito rápida, muito meteórica, está saindo? E qual a importância de uma empresa hoje investir no podcast? 3 perguntas numa só, né? Dá tua opinião aí. Foi rápido. Então, ó, se a gente for olhar um pouquinho para a história, o podcast já está há mais de 20 anos no Brasil. Se não me engano, 21 anos fez esse ano. E com essa transição que teve do vídeo e tal pro áudio, muita galera veio pro vídeo. Por quê? A gente posso usar o termo que meio que numa evolução de escutar com os olhos, podemos se dizer. Entendeu? Por quê? Tu ouve o rádio? Não. Hoje o número de pessoas que ouvem rádio reduziu bastante. Por isso que muitas rádios migraram para as plataformas e estão também fazendo com vídeo. Porque eu acredito nisso. Essa evolução do podcast porque as pessoas estão querendo escutar com os olhos. E, cara, aí vamos para uma outra questão. Tá, mas, cara, um vídeo lá de 1 hora, 2 horas, vai ter gente assistindo? Aí a gente vai para a questão dos números. Os números estão dizendo que sim. Entendeu? Por quê? Hoje está muito rápido o consumo de conteúdo. Últimos dados que eu tenho aqui é cerca de 3 segundos hoje. E alguns até dizem que é 1,5 segundos.
que é a retenção de uma pessoa no vídeo. Então, tem uma, na oratória, né, uma máxima que diz que os 3 primeiros segundos, eram 5, né, alguns anos atrás, os 5 primeiros segundos é fundamental para uma venda ou para uma comunicação ou para te chamar a atenção da pessoa. Hoje é 1,5 segundos. Então, isso está cada vez só diminuindo, porque as pessoas estão brigando com a atenção nas coisas. Então eu vejo assim, ó, que hoje tu fazer um conteúdo de qualidade, tu criar um conteúdo de qualidade, o podcast ele é uma das principais ferramentas, porque que nem eu te falei nesse fundamento do Evergreen, que é tu vai fazer uma vez, a gente tá aqui gravando uma vez, e eu posso daqui tirar num videocast de 1 hora, 15 cortes, 20 cortes, enfim, tudo vai depender do quão estratégico eu for. Então, desse conteúdo que tu gravou uma vez, tu consegue replicar ele e fazer ele em diversos outros formatos. Concordo. E as empresas, tá? Eu vejo muitas vezes, e eu quero a tua opinião também, e isso é legal, porque além do podcast, essa conversa aqui, nós conseguimos cortar ela porque nós falamos de diversos assuntos aqui. Né? E a gente consegue fazer os cortes. E muitas vezes as empresas, elas têm que entender que o consumidor mudou. O consumidor mudou. Por exemplo, vou te dizer na nossa área, avicultura, por exemplo. Antigamente, lá, vamos falar na década de 90, na década de 90, 80, né, 2000, por exemplo, tava lá o pai, né? Batalhando na granja. Hoje, já tem o filho já na administração das granjas. E o filho é uma outra vibe. É um outro tipo de comunicação. Por exemplo, tá? Vamos pegar as mídias tradicionais hoje, tá? Vamos falar assim, as grandes mídias tradicionais estão totalmente com, tipo assim, elas têm muito viés político. E elas dizem assim, não, somos imparciais. Mas não são imparciais. Você vê que é um viés político. Nós estamos aí em uma grande mídia do Brasil que tá tendo um viés político danado, cara, em cima de algo que o povo tá dizendo assim, não, para aí, ô, fulano, não tá errado o jeito que vocês estão trazendo a informação, a comunicação. E você vindo para um podcast, aí só que um podcast, principalmente de qualidade, primeiro eu falo assim, ó, agregue a sua marca com um podcast que traga informação. E não tem problema você ter viés político. Eu falo assim, não tem problema, contanto que você diga, olha, sou de direita, sou de esquerda, sou de centro-esquerda, sou de centro-direita. Eu acho que as coisas ficam mais fluídas. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma marca. Eu tenho um pensamento, por exemplo, X. Vamos falar de nenhum de outro. Eu vou tentar atrelar minha marca a esse tipo de conteúdo. Eu vejo que o conteúdo do Adriano é um conteúdo sério, eu vejo que o conteúdo do Marcos, o Pode Vencer, é um conteúdo sério, eu vou atrelar minha marca a esse conteúdo que eu sei a qualidade que ele traz aos entrevistados. Você também compartilha desse pensamento? Com certeza. Tu entra naquilo que a gente tinha comentado ali sobre associação. Cara, eu vou associar minha marca a essa pessoa, tá? Vamos a um exemplo. Enfim, vou falar porque é um cara que eu admiro, tá? O Celso Portiolli. Perfeito. Vamos usar um exemplo. Ele começou a fazer um podcast e... Só que quando tu fala Celso Portiolli, o que vem? Arremete ao programa que ele tinha de TV. Isso. E aquela emissora. Isso mesmo. Entendeu? Então, quando tu consegue associar a tua marca, e isso, por de fato, é bom quanto ruim, porque tem que ter toda a parte burocrática por trás disso, de contrato e tal, que nem... Agora, recentemente, um amigo meu, que era de uma emissora de TV aqui local, ele saiu porque, cara, tava restringindo tudo. Ele não podia, ele tava num ambiente, fazia um story, já chegava na hora a mensagem dessa emissora, falou, não, tira isso aí, porque não pode, isso e aquilo, porque a marca dele estava associado àquela emissora. Então, tudo que ele faz reflete a essa associação que acontece, natural. Até os nossos, por exemplo, nossos próprios apoiadores. Nós temos aqui 5 apoiadores e eu tenho que me monitorar porque eu tenho apoiadores que eu tenho nome aqui a zelar. Então eu não posso dar qualquer opinião. Exato. Eu tenho que ficar isento de muita coisa, porque eu tenho pessoas, eu tenho empresas extremamente renomadas, por exemplo, a gente pega a Quilbra, por exemplo. Poxa, a Quilbra é a maior empresa latino-americana de equipamentos, cara. Como é que ela tem a marca associada ao Pod Aves? Então, o apresentador, a equipe Pod Aves, tem que ser responsável em levar conteúdo de qualidade. Com certeza. Você também tem esse pensamento que lá no Pode Vencer também você tem uma grande responsabilidade em levar conteúdos de fato
assim, positivos e relevantes? Sim, tanto que entra bem nisso que a gente está falando. Hoje, por exemplo, na sequência eu falo da questão da publicidade, tá? Que vem para o podcast. Mas, como pessoa, cara, eu digo isso como ser humano. Quando tu vai transmitir uma mensagem, todos nós temos uma mensagem. E tu tem que ter muito cuidado, porque a responsabilidade também é tua. E a gente aprende isso na oratória e na comunicação, que muitas pessoas querem se eximir da responsabilidade. Eu falei, mas tu entendeu do jeito que tu quis. Não é assim. Tu é responsável, porque a mensagem quem tá transmitindo é tu. Então a mensagem que tu transmite, tu também é responsável de fazer com que a pessoa que tá do outro lado entenda isso. Porque tu tem o poder. Eu tive agora final de semana num evento, o qual teve o Potter, o Luciano Potter, como palestrante. E até é a primeira vez que eu vou agora externalizar isso publicamente. Cara, eu não gostava dele, pela forma que ele se posicionava. Ele tava numa entrevista e ele não deixava a pessoa falar. E agora nessa palestra que a gente teve, nesse evento que a gente teve, pude acompanhar a palestra dele pela primeira vez. E ele falou, cara, mudei. Depois que eu tive filho, eu aprendi a ouvir. E mudou totalmente o preconceito que eu tinha em relação a ele. Hoje, pra mim, virou uma referência. Por isso que eu digo, pra mim o que é imutável é a mudança, porque tu pode mudar a todo momento. Então o preconceito que eu tinha em relação a ele, de não permitir que as pessoas conversassem, porque ele tava sempre interrompendo, mudou. Porque hoje ele aprendeu a ouvir. E cara, quando tu é ouvinte, tu se torna muito melhor falante. E a mensagem que tu vai transmitir é tanto responsabilidade tua, porque ele conseguiu nessa palestra, cara, fazer eu rir e em certo momento chorar. Olha a responsabilidade que tu tem na mensagem que tu transmite, de levar uma pessoa a se emocionar com o que tu tá falando e em algum momento rir. Olha o poder que tem a mensagem, Dani. Por isso que eu tenho bastante responsabilidade, cara, com esse microfone aqui, com as oportunidades que me são dadas, porque eu sei que eu carrego uma mensagem aqui dentro de mim, seja sobre comunicação, seja sobre fé, seja sobre empreendedorismo, seja sobre o que for. E eu tenho responsabilidade e muita sobre isso que eu transmito. Entendi. E assim, ó, uma coisa que nós temos bastante dificuldade, e eu gostaria de te pedir a tua opinião, Marcos, você como um comunicador exemplar aqui da região sul, hoje, por exemplo, e quando eu fui no teu podcast, eu te perguntei, Marcos, me fala aí 3 marcas de granja, e você não sabia. Verdade. Né? Você não sabia 3 marcas de granja, por quê? Porque de qualquer forma, isso eu bato para você que é granjeiro, para você que faz carne, né? Você sabe falar 3, 4 marcas de carne de frango famosas, ainda porque eles fazem bastante publicidade. Agora, ovos, nós ainda estamos pecando em publicidade. Claro, nós temos aqui, por exemplo, uma que nós temos lá em São Paulo, que é a Label Rouge, por exemplo, eles são exemplos de comunicação, se comunicam muito bem. Também temos a Mantiqueira, tipo, umas granjas que investem em comunicação vão bem, tá? Mas, na sua opinião, e eu quero saber mesmo a opinião sincera, tá? Como que esse pessoal pode fazer na sua rede social ou em outras redes para poder levar uma comunicação para o seu consumidor? A gente vê que a comunicação atual quem está por trás do negócio vir para frente das câmeras. A gente vê isso... Vou citar nomes, tá? O velho da van. Um grande exemplo. Um cara que não tem necessidade alguma de estar à frente das câmeras e ele viu necessidade no sentido assim, financeiro, tá? Ele não precisa. Ele paga um grande comunicador e o cara vai lá e faz a propaganda dele. Mas não, ele viu que a comunicação atual é real. As pessoas que estão por trás mesmo do negócio. E ele veio pra frente das câmeras e, cara, hoje o sucesso se dá a isso. A ele ter entendido. E ele é um dos exemplos, tá? Tem Silvio Santos. Silvio Santos sempre foi o primeiro que fez isso. Pra mim, na minha concepção, Boa. foi o primeiro que fez isso. Boa. O Silvio Santos é o dono do negócio e todo mundo associa a marca SBT ao Silvio Santos. Ele é o dono e veio pra frente. O velho da van, falar assim, o Luciano Hang, né?
Ô, Luciano, se estiver prestigiando o nosso canal, vem aqui no podcast, tá? Você tem muito a ensinar pra nós. Verdade. Verdade. Vem aqui no Pod Aves, vai lá no Pode Vencer, né? Sim. Tem muito pra ensinar pessoas, assim, a gente tem que agregar. Então, realmente, assim, esse exemplo que você trouxe é perfeito. Então, seguindo com a sua explanação, o que mais que você entendeu, assim, nessa comunicação? Então, você que agricultor ou avicultor, enfim, você também acaba se tornando um empresário. A gente recebeu o Márcio Gonçalves e ele é um consultor de negócio, consultor de negócios, mas voltado para o agronegócio. E ele trouxe exatamente sobre isso aí. Cara, e aí tu tem que entender que é o momento que você vai crescer, todo avicultor, agricultor, enfim, todo representante ali do agro, independente de setor, quando ele vem para frente do negócio e começa a mostrar a cara dele, vai ter o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que as pessoas vão criar essa intimidade, porque quem tá aqui, tu acaba criando essa intimidade porque tu se sente parte disso aqui. Tu tá aqui conversando, tá aqui trocando uma ideia com o Adriano, falando sobre o assunto que é de interesse de quem tá lá do outro lado assistindo, e a pessoa vai acabar, poxa, não sabia que a granja tal era o fulano de tal que tava ali na frente. Então isso vai acabar trazendo a marca, uma cara, porque nós do empreendedorismo costumamos dizer, né, que todo CPF forte traz um CNPJ forte. Então, a partir do momento que tu tá aqui se expondo, e aí entra o lado ruim que eu queria dizer, né, que tipo, tu se expor, cara, vai trazer coisas boas e coisas ruins. Boas porque o teu negócio vai ter uma cara de verdade, e ruim porque tu vai ter que se expor, e infelizmente. Se tu quer crescer, tu vai ter que se expor, se colocar numa situação, às vezes, inconveniente, no sentido de que tu vai ter que ter força e coragem, para poder aparecer. Porque, às vezes, tu vai ali gravar um vídeo, não tô legal, não tô... E tu vai aperfeiçoando, vai fazendo a cada prática que nem... Tu não foi da noite por dia um grande avicultor, mas tu foi aprendendo no decorrer, se desenvolvendo, trazendo soluções, trazendo ferramentas, trazendo pessoas junto contigo para te estar. E hoje a gente vê o quão grande é o pessoal da zona rural nas redes sociais e viralizando. Então, em relação à comunicação, uma sugestão que eu pudesse dar seria essa. Você que é um grande ou um pequeno ou médio avicultor, agricultor, enfim, seja o setor que for do agro, vem para frente das câmeras, seja você mesmo, mostre, se coloque na prateleira, podemos se dizer, né? Que aí tu vai começar a ser visto. E em relação ao produto que tu tinha falado ali, que a gente tinha comentado das granjas, me veio agora um exemplo de um apoiador teu aqui, que eu vi que a caixa ali dos ovos é azul. Isso me chamou a atenção. Porque aí eu vou associar ela à cor. Por exemplo, o teu aqui é vermelho, amarelo. Eu vou associar sempre as cores à granja. Então o cara tá na internet, tá mostrando a cara, tá mostrando o produto, os diferenciais que esse produto tem. Quando eu for no mercado, enfim, no mercadinho ou no mercado grande, vou lembrar daquela marca. É verdade, é verdade. A cor, ela é muito chamativa. Nós aqui somos vermelhos por causa da galinha e o ovo vermelho, né? O amarelo é a gema do ovo e o branco devido à galinha branca, né? E o preto é porque é a descendência do apresentador, que é afrodescendente. Não, é mentira. O preto é porque é o preto mesmo. Eu falo isso, todo mundo acredita. Não, o preto é porque o apresentador é afrodescendente, daí a gente botou o preto ali pra dar uma quebra de... Não, o preto é porque é preto mesmo. Cara, mas a cor, por exemplo, assim, como nós impactamos... E a comunicação também é visual. Muito. A comunicação, ela é visual. Tipo... o Instagram, falando assim, você tem que ter uma montagem de Instagram visual para que quando a pessoa vá no teu Instagram, ela tenha um padrão de apresentação.
né? E às vezes até isso dificulta um pouco, porque às vezes o pessoal compartilha muita coisa conosco no Instagram e eu não posso compartilhar, não posso repostar, porque aquilo ali vai quebrar o visual do meu Instagram. E eu não posso quebrar o visual do meu Instagram. Você também tem essa questão de montar o visual lá no Pode Vencer, também no Instagram e também no YouTube? Hoje a gente mudou um pouco. Vamos lá, vou colocar uns 3 anos atrás, era isso. Eu não digo assim que era um negócio meio engessado, mas era o padrão para aquele momento. Por isso que eu te digo da questão das mudanças. E hoje está muito diferente porque o algoritmo ele também mudou. Então ele começa a pulverizar o negócio. E existem 2 níveis ali que o algoritmo traz. Que é o nível 1, onde ele apresenta para tua audiência. Beleza, tua audiência teve uma boa interação, ele pulveriza para outras pessoas. Isso no formato ali Reels Feed, né? Então, aí cara, quem faz, tá tudo bem, mas a gente hoje não se apega tanto mais a isso. Por causa exatamente dessa mudança do algoritmo, entendeu? Ele não vai enviar um vídeo pra audiência, pra quem tá assistindo, só porque ele tá bonito. Antigamente tinha, até a questão da entrega dos anúncios, tá? Tinha que estar de 3 formas. Uma, bem apresentável, isso não mudou, né? Tem que estar bonito ali a capa, ou o que vai chamar a atenção. A capa, o conteúdo e o valor que tu vai investir, né? Porque tu vai entrar no ranking e isso aí, conforme o ranking ali, quem investiu mais vai aparecer mais. Então hoje tá um pouco diferente isso. Então é pulverizado primeiramente nos teus seguidores, houve uma boa entrega, um bom engajamento, as pessoas, ou compartilha, ou comentou, aí ele começa a levar pro nível 2, que é o pulverizar no público em geral. Claro que relacionado ao assunto que tu utiliza, né? E aí é importante ter o ranqueamento ali das hashtags. Algumas pessoas dizem, cara, que não é importante, mas é que nem tu entrar ali no teu guarda-roupa e tá tudo separadinho por cores e tá tudo bagunçado. Se tá separado por cores, eu preciso me vestir de preto, eu vou ir direto no preto. Agora, se tá tudo bagunçado ou dobrado ali, eu não sei onde é que tá, vou demorar mais a procurar. A mesma coisa acontece ali na rede social. Se tu colocar a hashtag ali, Pode Aves, todos os vídeos que tiver lá, hashtag Pode Aves, vai estar todos lá na pesquisa junto. Se tu colocar lá, ovos de granja, naquela hashtag, todos os vídeos que tiver a hashtag ovos de granja, ele vai estar ranqueado ali junto. Então, tu consegue ver todos os conteúdos que tem relacionado à hashtag ali que tu colocou. Então, eu utilizo, entendeu? Por mais que algumas pessoas dizem que não vale a pena. Dica boa, ó, pessoal. Então, na postagem, colocar o hashtag e o nome da sua empresa. Que é uma facilidade para a pessoa filtrar. Uma forma fácil ali dela filtrar. Pô, que legal. Isso aí eu também coloco lá. Comecei a colocar há pouco tempo atrás. Foram todos os vídeos que a gente coloca no Instagram, hashtag Pode Aves. Isso. Então, ali, realmente, porque daí quando a pessoa coloca a Pode Aves, vai trazer todos do mesmo ranking, se ela gostou daquele conteúdo. E tem mais alguma dica, assim, outra questão que eu ia perguntar é, quero começar a fazer a publicidade da minha granja, ou da minha empresa para as granjas, né? Qual é a melhor rede social? Melhor é a que tá o Pode Aves. Não, mas beleza. Ok, não, mas falando assim, porque assim, o Pode Aves, ele é bom pro avicultor, sim, né, consumir informação. Mas o avicultor, ele precisa de uma rede, né, social, a fim de fazer o consumidor dele final. Qual é a melhor rede que você indicaria para ele? Eu indico todas, porque entra aquele lance assim, cara, quem é visto é lembrado. Então, isso é o meu ponto de vista, tá? Mas aí a gente vai agora para a parte de usabilidade das pessoas. Se tu quer consumir um conteúdo mais denso, profundo, a pessoa vai para o YouTube. Se tu quer um negócio rápido ali de absorção, tem o Shorts no YouTube, mas aí as demais redes ali, Instagram e TikTok. O TikTok eu tenho uma rincha. Eu vou ser bem sincero, eu não gosto do TikTok, porque o TikTok pra mim, todas as vezes que eu vou no TikTok, só aparece pra mim influenciadores e desinformação. Então essa rede pra mim me associa a algo ruim.
Porque se eu boto ali a avicultura, cara, o que tem gente falando é o seguinte, ó. Por exemplo, como ganhar 3 mil reais com 200 aves? Cara, não vai ganhar. Tipo, não tem como, não existe. Só se a galera estiver botando 5 ovos por dia. Sim. Entendeu? Mas entra naquele lance que a gente falou ali da questão da atenção, né? A pessoa tá chamando a atenção e aí, beleza. A responsabilidade é dela do que ela vai entregar depois. Ela conseguiu a atenção. Falou um negócio mirabolante, um negócio que tem nada a ver, mas eu, chamei a atenção. E aí sim, o que ela vai falar depois tem que ser de extrema responsabilidade. E tu, como comunicador, como um cara que traz um conteúdo verídico e com fonte, tem que sim também se manifestar nessa rede. Porque às vezes essa pessoa tá crescendo lá porque o Adriano ou o avicultor ou alguém ali que tem um conhecimento, fonte, não tá se manifestando lá. E aí é aquilo, todo mundo que é mal, não, tá faltando os bons. Pela falta dos bons é que os maus estão aí, tudo aparecendo nas redes sociais e crescendo. Então eu vejo bastante isso. E voltando à questão ali da publicidade, meu olhar em relação ao videocast é que a publicidade que ela acaba se tornando mais natural. Não é aquele, não sei se tu... Bom, provavelmente tu vai lembrar que tu pegou a parte lá do cara que eu também admiro muito, que é o Raul Gil. Agora vamos pro nosso merchan. Então, aqui no videocast tu consegue inserir isso de uma forma mais sutil, que talvez até a pessoa não se dê de conta. Tamanha é a sutilidade que tu colocou da publicidade, do teu apoiador ou de algo do tipo aqui. Não vai, vamos agora pro merchan e tal. Não ocorre isso. Então, eu vejo essa sutilidade que tem na publicidade no nosso meio aqui. Aí vamos pra outra esfera. Por exemplo, antes de assistir ali o teu vídeo completo, eu assisti uma publicidade antes. E, cara, isso, infelizmente, não tem como se tirar, porque pro negócio se tornar sustentável e tracionar e crescer, alcançar outras pessoas, outras audiências, vai precisar ter alguém apoiando, alguém como parceiro ou alguém até patrocinando isso. É verdade. Não, e eu digo assim, por que o podcast, o pessoal, para investir, principalmente as empresas, tá? E vamos trazer um pouquinho a brasa para o nosso assado. É legal, e eu digo assim, primeiro, quando ele investe em um podcast, diferente da mídia tradicional, a mídia tradicional lança publicidade, sai e depois nunca mais ninguém vai ver. No podcast, no YouTube, vai ficar a publicidade para sempre. Se o vídeo for bom, por exemplo, agora nós gravamos com o Richard, por exemplo, você citou o Richard. Aquela publicidade tá lá, vai ficar para sempre. Todo mundo que vê o Richard no Pod Aves, aquela publicidade fixou, não tem mais como a gente tirar, né? Outra questão também que as pessoas não se dão conta que o podcast tem, tá, um grande poder, é de ele se ramificar dentro das redes. Pô. Como assim se ramificar dentro da rede? A gente faz um corte. Por exemplo, provavelmente esse episódio nós vamos fazer um corte. Eu vou publicar no Pod Aves, vou compartilhar você para nós também fazermos também uma publicidade collab. Então vai estar o podcast, toda a rede social do Pod Aves, toda a rede social do Pode Vencer, toda a rede social do Marcos, toda a rede social do Adriano. Então isso faz com que as coisas se proliferem. Entendeu? Daqui a pouco, por exemplo, tem um avicultor lá na rede social do Marcos que ainda não conhece o Pod Aves. E o cara vai falar, poxa, conheci um canal através de outro canal. E tem gente aqui do Pod Aves que com certeza vai lá visitar o teu canal e goste muito, e comece a gostar do teu conteúdo, e você ganhe mais ouvintes, ou mais telespectadores, ou mais seguidores, mais inscritos. E não existe concorrência entre os podcasts. Isso que, por mais que seja igual, não existe concorrência, Marcos. É que nem cantor. Cara, não tem concorrência. A Ivete Sangalo não vai ser concorrente da outra, como é que é? Da outra, que fala? Cláudia Leite. Porque as duas fazem trabalhos semelhantes, mas, cara, eu gosto das duas e quem consome a outra. E tá tudo certo. Não vai perder audiência por causa disso. Concordo. E até, agora brincadeiras, né, entre parênteses. Até porque uma é com gala e a outra é com leite, né? Eu não podia deixar, né, passar, gente. Perca a piada, mas não perca amigo, mas não perca a piada. Eu concordo contigo, cara. E a questão da pessoa estar aqui num podcast é usar como oportunidade. Isso aí que tu tá falando enquanto existir as redes sociais, e eu acredito que tão cedo não vai deixar de existir, vai estar lá aquele conteúdo. E isso, se tu for ver, que nem tem alguns canais ali que eu acabo assistindo em algum conteúdo específico, que, cara, estão há 8 anos
12 anos tem o vídeo lá, e se o cara não deixar oculto ou excluir aquele vídeo, ele vai permanecer lá. Então vamos se dizer que o custo acaba saindo baixo porque é uma mídia eterna, vamos se dizer. Entendeu? Seja pro lado bom ou seja pro lado ruim. Então eu acredito que é um investimento muito bem feito. Seja aqui no podcast, ou seja, você mesmo começar a produzir conteúdo. Entendeu? Entendi. E assim, na tua opinião, onde que nós vamos chegar com as redes sociais? Onde nós vamos chegar com esse novo tipo de comunicação que é o streaming? Eu penso em um lugar perigoso, porque com a IA aí, cara... Pois é, né, cara? Isso é... Olha... Daqui a pouco a gente vai ter que colocar no nosso conteúdo, dizendo assim, alguma marca dizendo que nós estamos aqui de fato, pessoalmente, que não é duas IA conversando, cara. Exato. E até, que nem eu tinha comentado... Não lembro agora se foi no off ou se foi no início da conversa, que eu tô estudando e trabalhando essa parte de IA. E crio vídeos ali em IA. E as redes sociais, ela pede que tu coloque ali a marca d'água, né? Quando tu vai postar, tu selecionar ou não. E aí eu tô fazendo alguns testes para ver se eu colocar que é de IA, será que ele vai entregar tanto quanto se eu colocar se não é? Então eu tô fazendo alguns testes para até ver isso. Porque se a entrega for menor do que eu colocar que é de IA ou não, o algoritmo ele vai ter que identificar e aí já vai ser uma outra mudança. Como assim? Tá, mas você acha que ele vai entregar menos ou mais por ser de IA? É um teste que eu tô fazendo. Não tenho ainda dado suficiente para te dar essa certeza. Mas o que eu posso te dizer é o quê? Cada ferramenta que a gente vai ter agora, daqui por diante, vai fazer com que as coisas, cara, assim, ó, entre num estado louco. A VO3, que é ali do Google ali mesmo, ela, cara, tá praticamente sem erro algum. E agora a China tá lançando mais uma plataforma de vídeo, também semelhante à VO3. E, cara, tu não consegue distinguir se colocar um vídeo real e o vídeo da IA, tu não consegue distinguir se é IA ou se não é. Tamanha é a perfeição que isso tá chegando. Aí imagina lá, agora trazendo pra nossa área, o avicultor, eu não quero aparecer, mas vai criar ali um avatar dele que vai trazer a informação como se fosse ele. Vai trazer uma cara pro negócio sem precisar ser ele, até por questão de segurança. A gente sabe como é que é a segurança no nosso país e daqui a pouco o cara não quer se expor de uma forma que vai colocar a família dele em risco. Ele vai ali, utiliza a inteligência artificial e a inteligência artificial vai trazer o conteúdo como se fosse ele falando da marca dele. Tá, mas isso também vai ser ruim quando ele precisar falar, ele não vai ter habilidade para falar. Tipo assim, eu sempre usei uma IA pra falar. Aqui não existe, por exemplo, um podcaster. Existe uma IA falando e te entrevistando, por exemplo. Quando eu fizer algo, uma obra pessoal, tipo assim, uma criação própria, eu não vou saber. Porque sempre eu usei uma IA pra fazer isso. Eu não vejo como positivo. Por isso que eu te disse dos perigos. A não ser que, por exemplo, se você cria um avatar que não seja eu, tipo assim, vou criar um rosto pro Pod-Aves, vou lá criar o Zezinho. Aí monta ali uma pessoa ideal pro Zezinho e bota ele pra falar. Aí ok. Mas agora, eu pegar a minha imagem, associar e mandar IA falar em meu nome, cara, quando eu precisar realmente desenrolar um negócio, eu não vou saber fazer. Não, eu digo assim, no sentido de... O produtor ali, ele vai colocar alguém, porque na comunicação atual, no momento que a gente está vivendo, tem que ter uma cara. Isso. E a gente vê um rebrand de diversas marcas. Que eu não vou citar o nome porque Sim. Não tá patrocinando aqui. Sim, não tá patrocinando. Mas tem marcas grandes ali. Vou falar assim, uma marca nova. A Fujikura, por exemplo. Tem o William, que todo mundo conhece. A marca William já tá... É o rosto da Fujikura. A Fujikura é o William, já associou, tá? Nós temos aqui, por exemplo, também o Marcelo da Smutec. Todo mundo que a gente fala... Marcelo da Smutec. Então, todo mundo que vê o Marcelo já linka a Smutec. Então, virou o sobrenome dele. Mesmo que o nome dele, o sobrenome não seja Smutec, já tem a questão da vinculação. Então você acha importante o avicultor vincular a granja a uma imagem. A uma imagem. Que não seja o logo. Tem que ser uma pessoa. Exato. Por causa disso, hoje as pessoas têm essa necessidade de ser CPF. E por isso que até eu rebato aqui, muitas pessoas dizem assim, cara, a IA vai tomar conta, vai substituir o humano. Eu acredito que não.
Sempre vai ter essa necessidade disso aqui que tá acontecendo entre nós. Esse tato, esse feeling, esse olho no olho, essa conversa, entendeu? A IA talvez facilite no sentido, como ferramenta, ó, quero falar com o Adriano, mandei ele a mensagem, a IA respondeu com base no prompt que tu colocou ali, mostrando tudo que tu é, como que tu faz, como que tu falaria com essa pessoa, tu botou tudo isso em prompt, ela vai fazer toda essa triagem, aí beleza, entregou tudo pronto pro Adriano e o Adriano vai vir aqui e vai conversar. Eu acho que vai acontecer isso, tá? Esse tipo de facilidade. Essa triagem toda até chegar aqui e eu ter esse contato contigo. Mas isso aqui, esse calor humano, eu acredito que ela não... Enfim, entra na questão da mudança que eu falei, mas para este momento, ou agora, eu acredito que não tem capacidade ainda. Entendi. E me diz uma coisa, você usa lá o ChatGPT, por exemplo? Demais. Tá, e você também cumprimenta o ChatGPT antes de começar... Que eu faço isso, cara. Eu cumprimento, eu dou bom dia. Como se fosse eu uma dou pessoa. porque vai que essa porcaria domine o mundo, ele vai dizer assim, não, o Adriano ele foi simpático comigo, ele foi legal, eu vou dar um perdão pra ele. Eu vi essa chargezinha aí também, eu vi. Mas eu cumprimento mesmo o chat. Minha mulher fica louca assim, pô, mas todo dia tu vai entrar, tu dá bom dia. Claro que eu dou bom dia, eu sou bobo de certo. Bom, é precaução, né? Cara, ele que tá me ajudando a escrever esse meu livro. E eu me emocionei, assim, ó. Porque eu coloquei lá, cara, eu preciso saber... perguntei pra ele, tu me conhece e tal? Aí ele me trouxe algumas coisas. Tá, beleza. Tu acertou, mas eu também sou isso, penso assim, assado. Sonho com isso e aquilo. Aí ele, tá, beleza, agora eu vou te fazer algumas perguntas pra conhecer mais profundo. Beleza, fui lá, respondi todas as perguntas que ele me mandou. E, cara, quando eu li assim, ele, olha, eu me emocionei, cara. Porque... Tudo que ele falou, assim, ó, em relação ao presente, ao futuro, eu, cara, chorei, assim, eu, cara, não acredito que o ChatGPT... Como se fosse um psicólogo, vamos dizer. Entendeu? E eu, caraca, ele, ó, pode ficar tranquilo que eu tô aqui pra te ajudar, que a gente vai fazer isso, esse livro vai sair assim, assado, do jeito que a tua expectativa tá. Eu, cara, fiquei impressionado. Cara, vamos mudar um pouco de assunto, que a gente cambeia aqui, né? Cambia, faz a mudança. Agora estão dizendo que vai sair essa questão de profissões, né? Tipo, e psicólogo, se não cuidar, o ChatGPT vai engolir. Já tá, praticamente. Já tá. E aí entra um processo de diferenciação de um profissional, tá? Vamos lá. Um exemplo. A gente acha, e quando pergunta para o empreendedor ou para o empresário, qual o diferencial da tua empresa? O atendimento. Cara, olha só. Eu acho até engraçado, porque, cara, se tu não atende bem o teu cliente, o cara vai na tua loja, ou vai na tua empresa, ou vai na tua granja, e tu não atende bem, é o mínimo que tu espera. Sabe o que é? Precisa, Marcos. Precisa, cara, e isso é uma coisa que as pessoas não fazem. Cara, por incrível que pareça, você que vai numa loja, você que vai fazer alguma compra, é raro os lugares que te atendem bem. E não é só atender bem na hora da compra. Cara, pra mim, pode até não me atender bem na hora da compra. Mas o pós-venda pra mim tem que ser impecável. Sim. Sabe? E aqui no Pod Aves, tá? E pode ver, tem empresas, e assim, infelizmente, que a gente não fez a publicidade, tá? Porque os avicultores falam que ele não tem um bom pós-venda. E eu não quero associar também a marca do Pod Aves a essas pessoas, tá? Então a gente pede aqui, cara, toda vez que agora tem mais uma empresa que a gente está negociando para poder fazer o apoio, tá? E a gente pede o seguinte: tem que ter um bom pós-venda, tem que ter um bom atendimento, porque se não tiver, teve empresas que a gente namorou, não foi para frente. Por quê? Porque antes de a empresa entrar, olha só o que eu faço. Eu ligo para vários avicultores e pergunto: fulano, como é que tá essa empresa aí? É legal? A gente pode anunciar? E os caras falam: poxa, Adriano, legal, isso aí é top, os caras são sensacionais, os caras... Pô, vamos colocar. Agora, se a empresa falar assim: pô, Adriano, cara, teu podcast é bacana, não acho legal tu te vincular a essa empresa. Pô. Cara, eu não me vinculo. E desculpa a empresa. Assim que ela melhorar, e o pessoal que fala assim: não, Adriano, beleza, essa empresa agora melhorou, cara, a gente faz a publicidade. Porque eu também não posso queimar também a marca do Pod Aves. Por exemplo, nós temos aqui, vamos falar, Fujikura. Poxa, a Fujikura tem um atendimento sensacional. William Pagliarini, William Fujikura, cara, a gente entrevistou agora uma senhora, a vovó dos ovos, cara, foi só elogio do Fujikura, entendeu? Vovó dos ovos, não, desculpa. Obrigado, produtora, viu só? Aqui a produção é ferrenha, né? Deixa eu te ver. Obrigado, produtora.
A vovó das codornas, não é a vovó dos ovos, a vovó das codornas. Puxa, a dona Mari Laide vai ficar braba comigo se ela ver esse podcast. Chamei ela vovó dos ovos. Não, é vovó das codornas. Pessoal, vão lá, assistam a Vovó das Codornas. Cara, é um podcast maravilhoso. Eu vi o corte dela. Superação, cara. E você não viu o podcast inteiro. Porque cara, eu quase chorei. Eu segurei assim, porque não ia conseguir. Quando ela falou do esposo, quase chorei. Então, assim, ó, ela falando da Fujikura, ela falando da Kyubra, ó. Até vem aqui, ó, falando da Kyubra. Ela falando da Kyubra, que ela tem 100% os equipamentos da Kyubra por causa do pós-venda, Marcos. E isso é legal. E aí, quando você fala assim, uma coisa eu vou te confessar assim, eu tô falando demais, eu te peço desculpa, Marcos, falando tanto, mas uma coisa que nós temos aqui, que eu não gosto, por exemplo, e o Rio Grande do Sul também tem bastante, é aquela questão dos 10% do atendimento do garçom. Aqui, muitos restaurantes tiram 10%. Porque o que a gente entendeu? Cara, que atendimento é o mínimo que tu tem que fazer. Tu não pode cobrar mais. Tipo assim, alguém, quando você chama lá no teu podcast, teu patrocinador, você fala assim, não, você tem que me pagar 10% a mais pelo atendimento. Eu te recebi na porta aqui, vem cá, eu te dei café, isso aqui. Não existe isso, cara. Não, desculpa, você que tem restaurante, desculpa, cara. Eu acho isso um abuso você cobrar 10% a mais pelo atendimento. Eu acho que você, que se quiser colocar no preço da comida, cara, beleza, eu pago, não tem problema. Agora, você me cobrar por um atendimento que é obrigação sua fazer, cara, eu acho um absurdo. E se você que também acha um absurdo, coloca aqui a descrição também. Coloca ali a hashtag. Também, Adriano, eu acho um absurdo ali. Porque, cara, desculpa, eu acho um absurdo cobrar 10% por uma coisa que é obrigação sua. Então, cobre a mais... E você divide com os garçons, que eu acho que é uma profissão, assim, ó, maravilhosa, cara. Maravilhosa. Mas, atendimento, vamos falar um pouquinho mais de atendimento. O que mais o pessoal fala, assim, em questão de atendimento, quando você fala que isso é... O mínimo que a gente espera. O mínimo para qualquer empresa. E isso aí, seja de qualquer setor. Por exemplo, até teve um tempo que eu assisti um corte relacionado ao agro, que é o cara foi foi lá na fazenda, né? Dessa pessoa que contratou ele é um consultor. E aí ele fala que quando ele chega, a primeira coisa que ele vai é no funcionário. E aí chegou lá no horário do almoço, os caras estavam com a marmitinha lá, toda pequenininha, mirrenta e tal. Tirou foto. Pá. Aí... visitou toda a fazenda, viu tudo lá e tal. E aí, no último dia, que ele ficava 3 dias na fazenda para fazer toda essa consultoria, ficava 3 dias, no terceiro dia, churrascão lá na sede, isso e aquilo. E aí, ao final do almoço, ele perguntou, né? O dono da propriedade perguntou para ele: e aí, o que tu achou? Gostou? Isso, aquilo? Ele, não, tá tudo. O gato tá gordo, tudo bonito, só isso aqui. E aí mostrou a foto. O senhor. Com toda essa abastança de alimento aqui pra mim, churrascão tá tudo maravilhoso, mas olha aqui, os seus colaboradores, o que estão comendo? Aí é assim que o senhor quer que lá na frente o produto, ou enfim, o seu gado, a sua granja esteja bem? Se tu não tá cuidando do teu colaborador, e eu acho que vem muito de conta disso com isso. Cara, repassa então no produto final, mas tu vai cobrar por um negócio que é o mínimo que tu espera. Pô, atendimento, um bom atendimento é muito simples, é dar um bom dia, e às vezes isso aí tá até atrelado à questão do processo da empresa. Tem relatos de alguns consultores que diz que teve reclamação da empresa porque chegava lá o cliente e o atendente não dava bom dia para ele. Então, é óbvio, parece que a gente olhando, não dá bom dia pra pessoa quando chega, bom dia, boa tarde, boa noite, mas tem empresas, cara, que não tem isso no processo e acaba tendo que implementar, pagar alguém e tá tudo bem, porque, por exemplo, isso que tu faz aí de buscar um feedback com os teus consumidores, pode daqui a pouco vender, ó, cara, eu tenho aqui, ó, tantos dados aqui relacionados ao granjeiro, granja tal, ou até nem citar o nome, mas, ó, reunir dados aqui e talvez tu poderia melhorar isso aqui uma sugestão, né? Porque às vezes a gente chegar, tu tem que melhorar isso. A pessoa não vai receber bem, mas, ó, tem um número aqui de pessoas que eu entrei em contato e essas pessoas são consumidores do teu produto, que é uma avaliação. Isso, aí hoje muita pessoa no Google vai lá pesquisar, eu sou um desses, tá? Isso. Que toda compra ali que eu vou fazer, eu vou antes no Google
verificar as avaliações. Ou na hora ali, se é uma plataforma de compra, eu vou ver. Quando as pessoas estão avaliando esse produto, tá? Teve 100 vendas, 50 diz que foi bom. Opa, metade então tá dizendo... E tem 3, 4 lá que, cara, às vezes por erro de entrega, às vezes eu por vejo falha, muito isso também. entendeu? De alguma outra situação. Qual é a reclamação? Tipo, que nem hotel, por exemplo. Você vai no hotel, vou nas primeiras coisas, eu vou nas avaliações. Hotel, isso é pá. Inclusive, nós temos aí, estamos namorando com um patrocinador que vai ser um hotel aí, cara. Depois eu vou te levar lá. Bora. Tá viajando o Brasil inteiro e fora. Vou te levar lá. E aqui perto, aqui, um hotel aqui próximo. Aqui, tu vai lá. Vou te mandar, tu vai lá. Ó, o Christopher. Estamos negociando aí, né? E assim, ó, o que acontece, tá? O que eu faço? Por que eu vejo a questão do hotel? Poxa, como é que tá? Ah, o pessoal reclamação, o hotel é top. Aí tem um monte de reclamação. Bom, vamos dar uma olhadinha nessa reclamação. Aí tu vê tipo de reclamação. Ai, não me levaram café na cama. Ai, não me levaram... Ai, não sei o que. Pá, vai te deitar. Aí tu vê o tipo de reclamação do que o pessoal tá fazendo. É tipo, cara, aí tu vai... Tipo, essa reclamação não procede. Agora, reclamação tipo assim, ó. Ah, o atendente foi extremamente deselegante comigo na recepção. Opa! Entendeu? Tipo assim, não trocam roupa de cama. Opa! É de se olhar. Esse é um tipo de reclamação. Mas olha só, tudo, eu vejo assim, que também tudo é perspectiva, tá? Tu viu como uma reclamação. Às vezes eu vou ver como uma oportunidade de melhorar. Porque se a pessoa... Pra mim, assim, ó, o pior... Entre aspas, tá, gente? O pior cliente é aquele que deixa de comprar contigo ou de usar o teu produto e tu nem sabe por quê. É verdade. Cara, deixou de comprar meu produto, baixou minha margem de vendas ali, ou meu nível de vendas em 30%. Por quê? Eu não sei o porquê. Agora, o cara que, ó, deixei de comprar de ti, cara, porque eu fiquei 1 hora lá esperando tu me entregar. Tive um feedback. No momento que eu tenho um feedback, eu consigo melhorar. Entendeu? Então eu vejo na perspectiva da reclamação como uma oportunidade de melhora. E às vezes a pessoa, não, minha empresa é perfeita, é a melhor, minha granja é a melhor que tem. Mas às vezes, cara, ouvir de uma forma imparcial e ver se aquilo faz sentido ou não. E eu cobro aqui o pessoal, por exemplo, e eu cobro aqui os meus apoiadores, tá? Por exemplo, assim, se você tentar, vou comprar a bandeja da Frato lá. Até esses dias eu mandei postando uma repostagem de alguém que comprou da Frato, gostou e falou, e marcou o Podhaves. Comprei porque o Podhaves me indicou e chegou pra ele tudo certinho. Cara, isso é legal. Agora, tentou comprar da Frato. A Frato fez alguma coisa, pode vir aqui e reclamar que eu vou direto no Rodrigo, dono da Frato. Vou falar, pô, e aí, cara, tu quer me queimar, pô? Entendeu? Pô, eu tô anunciando a tua empresa lá e você não tá dando um bom atendimento, você não tá tendo um bom serviço. Então, a empresa que nós anunciarmos aqui, Marcos, vai ser feita uma pesquisa, porque eu tenho responsabilidade. Sim. A empresa que você anunciar lá, você precisa pesquisar, você tem uma responsabilidade na hora de divulgar, na hora de propagar um bom conceito, uma indicação para aquela empresa. Né? E eu tenho um exemplo, cara, eu tô falando demais, porque quando eu tô assim, à vontade com um entrevistado, ou o nosso convidado, falar assim, não é entrevistado, que não é uma entrevista, é um bate-papo, eu começo a falar demais. Mas esse exemplo eu tenho que citar no ar, tá? Eu fui numa granja, e vou citar o nome dele, fui numa granja no Espírito Santo, chamado Querovos, tá? Lá do Igor. O Igor me atendeu, uma pessoa simples. Cara, o Igor é uma pessoa potente na avicultura. Tá entre os 5 maiores produtores de ovos do Brasil. O cara é simples, o cara é top. E ele tem um refeitório lá, Marcos, um refeitório simples, com uma comida maravilhosa, tá? Mas um refeitório simples. Cheguei lá, ele falando assim pra mim assim, ô Adriano, e aí, tudo certo, era 2 horas da tarde, já almoçou? E eu falei, cara, eu vim de voo, cheguei 11 horas lá no aeroporto, cansado, levantei 5 horas da manhã, 6 horas, sei lá, 4 horas da manhã, viajei o dia inteiro, a manhã inteira, cheguei lá 2 horas da tarde, claro que eu não tinha almoçado, não tinha nem tomado café, cara. E ele falou assim, cara, vamos almoçar? Eu falei, vamos almoçar. Pensei ele, né? Vai pegar, né? Tipo, a gente vai pegar caminhonete, vai no restaurante. Né? Não, tem um restaurante aqui que os meus funcionários almoçam. E eu também não almocei. Vamos almoçar? Vamos almoçar. A gente almoçou num restaurante simples, tipo assim, simples, de refeitório simples. A comida maravilhosa. Ele almoça todos os dias no lugar, ou seja, o almoço que ele serve pro funcionário, ele também come, tá?
Eu nem deveria estar falando isso, talvez ele fique bravo comigo quando eu tô falando isso. Liderança, cara. E assim, ele almoçou, pegou o prato, levou pra menina, a menina lá que faz a comida, agradeceu ela, eu também, lógico. Cara, isso foi pra mim um exemplo de humildade, um exemplo de liderança, um exemplo que ele tá lá, ele faz sucesso porque ele merece. Concordo plenamente. Concordo. E entra na parte de congruente, né? Ele é congruente com aquilo que ele tá... Com o sucesso, o merecimento ali é com aquilo que tu mostra. Porque, cara, é muito fácil falar. A gente falar, até papagaio fala, já diz o ditado aí, né? Agora, quando tu mostra, quando tu carrega com exemplo, aí é um outro papo. É uma outra história. Marcos, assim, cara, quando a gente tá com um bate-papo maravilhoso, o tempo passa muito rápido, cara. E a gente já passou de 1 hora aqui falando, cara, parece que a gente tá aqui 20 minutos, a gente já passou de 1 hora. E eu sempre termino o podcast fazendo um questionamento, tá? Que isso é legal e cada pessoa responde de forma diferente. Qual é a dica que você gostaria de ter recebido? Qual é a dica que você dá hoje que você gostaria de ter recebido do teu primeiro dia de profissional da hora na comunicação? Vou melhorar a pergunta, tá? Se você tivesse a possibilidade de entrar numa máquina do tempo e falar com você mesmo no primeiro dia de comunicação, qual é a dica que você daria pra você? Cara, falaria pra mim assim, ó, Marcão, o processo é demorado, é complicado, é doído, mas se tu tiver fé e coragem, pode ter certeza que tu vai alcançar o objetivo final. Todos. Acho que em qualquer esfera, né? Qualquer área de atuação da pessoa. Se tu não desistir, e isso eu te digo porque ontem eu recebi uma mensagem disso de um amigo de anos falando, cara, eu tô prestes a desistir. E o que eu pude falar pra ele e o que eu gostaria de ouvir de qualquer pessoa era isso, cara, não desiste. Porque se tu desistir, tu não vai ver o resultado. Tu não vai saber o que poderia acontecer. E tem uma frase que eu aprendi que é melhor tu fazer e ter a certeza se deu certo ou não, do que tu ficar naquela ansiedade de, poxa, poderia ter feito aquilo, poderia ter sido daquele jeito, poderia... Faz. Se deu certo, ganhou. Se deu errado, tu aprendeu. Certo. Marcos, muito obrigado pela tua participação aqui do podcast. Bate-papo maravilhoso mesmo. E o pessoal queira te seguir nas redes sociais, o pessoal que queira seguir também o Pode Vencer, como é que ele pode? Ele pode seguir você? Ele pode ir lá e se inscrever também no teu canal? Ele pode fazer isso? Deve seguir. E como que ele faz para te localizar na rede social? Ó, o meu perfil pessoal é Marco Revilo, bem fácil, não tem 2L, 2Z, não, é Marco singular Revilo. E o podcast é @podevencer, pode com E. Aqui é pode com D mudo, lá é pode com E de poder vencer. Todos nós, todos nós podemos vencer. E essa é a mensagem que nós carregamos. Você que está aí no interior, na zona rural, ou você que está na zona urbana, independente do lugar onde você esteja, você pode vencer no ambiente que você está também. Então segue lá o Pode Vencer, a gente está sempre trazendo uma trajetória de alguém que venceu, para poder contribuir, né, com os ouvintes ali, ou com quem tiver na audiência assistindo. E eu participei lá do teu canal. Participou, tá lá, assiste. Nós vencemos. Também. Nós vencemos, assiste lá, foi uma das melhores conversas que eu tive esse ano. E tenho certeza que você vai tirar dicas lá muito valiosas, porque eu aprendi bastante contigo. Show de bola. Você que chegou até aqui, nosso muito obrigado. Pedir para você se inscrever no nosso YouTube, pedir para você nos seguir no Instagram, agradecer os nossos apoiadores, tá? Que nos fazem estar aqui, que nos fazem com que a gente possa convidar pessoas que nem o Marcos aqui, pessoas importantes, agradecer a Fujikura, agradecer a Kilbra, agradecer a Smutec, a Novogen e também a Frata Embalagem. Certo? Nosso muito obrigado, Marco, muito obrigado novamente, tá? Viu? Obrigado, Deus. Valeu, nosso muito obrigado, nosso agradecimento a todos. Valeu. Tchau.